maternidade me mudou em todos os sentidos, assim, porque você vai poder falar sobre isso, né? A maternidade, ela aflora tudo que você tem vontade de fazer, você começa a ver que você tem que fazer mesmo, porque é pelo seu filho. Você já É tinha o pelo sonho de ser mãe? Nossa, eu sempre tive o sonho de ser mãe desde os meus 15 anos. E eu falava, adolescente, que se eu não casasse, eu ia ser mãe de produção independente, porque eu queria ser mãe. Era uma coisa até que me assustava e, coincidentemente, eu tive muito problema para ser mãe. Eu acho que Deus trabalha ali, sabe, na tua fraqueza. Sei. Então, porque era um sonho muito grande eu ser mãe. E, assim, eu com 21 anos perdi minha primeira trompa. E aí eu perdi um bebê, né, do meu primeiro casamento. Ah, não acredito. E foi um momento bem difícil. E eu lembro que o médico falou pra mim assim, eu não vou tirar a sua segunda trompa pra poder te dar a chance de você tentar engravidar pelos meios naturais. Mas há uma grande chance de você ter uma segunda gravidez ectópica, né, que é a gravidez na trompa. E daí eu casei com o Diego, me separei, tudo, quer dizer, vamos lá, me separei, casei com o Diego. Ah, tá. Eu separei do meu primeiro marido e tal. Você casou, então, o primeiro casamento super nova. Muito, 17 anos. Caraca. Eu não casei, né? Eu caguei, minha filha. Não foi um casamento. Foi muito precipitado. Muito precipitado. Foi um relacionamento difícil, né? Abusivo. Foi abusivo? Assim, Que merda. muito ruim. E eu não tinha... Até ontem, a menina que trabalhava em casa, ela falou... A gente sempre conversa na hora do almoço, né? Ela falou, nossa, tu aguentou umas coisas, né? Mas tu acha por quê? Eu falei, por 3 motivos. Primeiro, porque a vergonha de assumir pra família que você fez merda, né? Tipo assim, voltar atrás e falar, pô, deixa eu voltar pra casa. Tinha muita vergonha. Segundo, porque eu era dependente financeiramente dele, então a gente acha que nunca vai conseguir um emprego melhor pra ganhar bem, e ele me bancava, entre aspas, bancava a casa, eu falava, ai, tô no lucro, digamos assim. Tô na zona aquele de pensamento conforto. de, né? Por isso que quando eu lancei meu livro, a primeira coisa que eu falei, mulheres, adolescentes, meninas, tenham sua independência financeira, porque você pode chegar um dia num relacionamento que você não quer, você não tá feliz, independente de ser abusivo ou não, você não gosta mais, não ama mais, não tá funcionando, e falar, cara, obrigada, beijo, vou seguir minha vida e posso fazer A Nani isso. falou isso quando ela veio, a Nani People. Ela falou, a sua liberdade começa pela sua liberdade financeira. De família, de relacionamento, de tudo. De tudo. A sua liberdade começa... Então, assim, vai trabalhar do quê? De alguma coisa, não sei. Mas vai fazer alguma coisa, porque a partir do momento que você paga suas contas, você tem liberdade para ser o que você quiser, né? Não, com certeza. E assim, foi um dos fatores que me fez não separar antes, foi isso. E o terceiro que foi aquela questão da religião muito forte na minha cabeça, porque eu tive uma educação cristã, né? Meu pai era pastor. E engraçado que quando eu fui me separar, meu pai falou assim, se você tivesse me falado metade do que você estava passando, eu seria o primeiro a falar para você, separa. Só que pela vergonha e pelo medo de, né, chegar... Deles irem contra o divórcio? deles irem contra o de vocês- divórcio e falar que eu estava sendo pecadora, né? Porque a gente não sabe, às vezes, interpretar o que a Bíblia está falando, mas Deus nunca quer ver você infeliz. Sim. Né? Deus quer ver você feliz. Então, assim, na Bíblia, não é que quando a Bíblia fala para você, né, que o casamento é para sempre, não é que você tem que ficar ali aturando tudo e, sabe... Acho que falta um pouco de interpretação da Bíblia. Sim. Tem aquele versículo que fala, a mulher sábia edifica a sua casa. Ah, então a mulher sábia edifica a sua casa é ela aguentar tudo, o cara batendo, traindo. Não é isso, Deus não quer isso, né? Quando meu pai falou isso pra mim, ele tirou um peso das minhas costas. Então acho que foram esses 3 motivos que fizeram eu não separar antes, né? Mas fiquei 5 anos, foi com os 5 anos que eu morei aqui em São Paulo. Desculpa te interromper, mas você falou isso agora. E eu até repostei quando eu vi isso na internet uma vez, que falava assim, quando a gente lê que o amor tudo suporta, não é porque ele resiste a tudo, mas é porque ele continua existindo depois de tudo. Sim. Então, assim, você pode sair daquele limbo que você está vivendo, porque vai voltar a ter amor. Vai continuar havendo amor no mundo, na sua vida, nas coisas, né? Com certeza. Então, não é que você... Não é o amor tudo suporta traição, suporta infelicidade, suporta... né? Então, não é esse suporta, né? Exatamente. Que o amor vai continuar existindo. Exatamente. Na vida, né? Exatamente. Ai, que lindo. É sobre isso, né? Então, assim, foram esses 3 motivos que fizeram eu não separar. Mas aí, voltando, eu tava falando sobre a gravidez, né? E daí, eu separei desse relacionamento, fiquei 5 anos, voltei pro Rio, né? E aí, quando eu voltei pro Rio, eu conheci o Diego na faculdade, a gente noivou, foi muito rápido, assim, 1 ano a gente noivou.
E 2 anos e meio, mais ou menos, a gente casou. Uhum. E daí aquele desejo, né? Da gente ter um bebezinho, ser pais e tudo. Ele também queria. Ele queria muito. Desde que a gente começou a namorar, assim, ele já falava, eu vou ser pai dos seus filhos. Eu falava, sabe aquela coisa de início de relacionamento? Tá falando besteira, né? Será que esse cara aí... Porque quando eu conheci o Diego era um cara tão incrível que eu falei assim, não é possível. Eu achava que ele tava sendo falso, sabe? Eu falei assim, ele tá fazendo isso aí só pra me conquistar, sabe? Vai me dar uns pés, daqui a pouco vai me largar. E eu era mais velha do que ele, eu falava assim, esse garoto aí, sabe? Eu falava assim. Mas ele, assim, tudo que ele falou pra mim, ele cumpriu, sabe? Ele foi muito incrível, ele foi um cara que me ajudou a resolver minha vida inteira, porque quando eu saí de São Paulo, eu voltei toda endividada, ferrada, cagada. E ele, assim, ele foi um suporte mesmo, tanto na minha vida depois que eu me separei, como na minha carreira, né? Até hoje ele cuida de tudo e... Enfim, sou apaixonada, né, meus amores? E aí, a gente perdeu o nosso primeiro bebê, tentando engravidar com mais ou menos 5 anos de casamento. E aí foi um momento muito difícil pra mim, porque eu queria tanto, sabe? Eu falava assim, eu falava pra Deus, eu quero tanto ser mãe, eu não vou conseguir. E aí eu já tava num momento, trabalhando muito, eu falei assim, quer saber? Vou focar no meu trabalho. Não, minto. Antes disso, eu tentei uma fertilização, porque eu perdi a segunda trompa. Sim. E aí tentei uma fertilização in vitro. Mas na época eu não tinha muita condição de fazer, porque é um tratamento muito caro, né? Como eu perdi as 2 trompas, eu só posso engravidar se eu fizer fertilização in vitro. E daí eu fiz num projeto que é ovo doação compartilhada, onde alguém paga o seu tratamento, alguém que está tentando engravidar e não ovula, ela paga seu tratamento, né? Que é muito caro, tipo 25 mil, 30 mil. E você doa parte dos seus ovos para essa pessoa. Mas é tudo sigiloso, não pode saber quem é, porque biologicamente o filho tem a minha genética, é uma coisa assim. Eu não sei se eu tô falando, mas é mais ou menos isso. E daí eu engravidei e perdi. E aí eu tive minha terceira perda, né? Que eu já tinha a primeira do primeiro casamento e a minha segunda com o Diego. E daí eu foquei na minha carreira. Eu falei assim, Diego, agora eu não quero mais tentar, porque essa fase de tentante é muito triste, né? Então eu falei assim, eu preciso focar. Muito também, saúde, né, exames e tudo. Muito. E a FIV, ela já é muito dolorida psicologicamente, porque tem a pressão de, será que vai dar certo? Você gasta o dinheiro, porque a pessoa pagava o tratamento, mas não pagava os remédios. Só os remédios é na faixa de 8 mil. Então, assim, eu parcelava em 24 vezes para poder fazer, na época eu não tinha dinheiro. Eu falei para ele, Diego, eu vou... Já tive amigas vivendo a fase de tentante, assim, nossa, é difícil. É difícil, você engorda muito, porque é muito hormônio, você fica frágil, você fica triste, uma pressão. Destruído, imagino. E cada negativa nossa, É por isso que eu falo, assim, quem tá tentante aí, eu acho que tem que ser uma coisa que tem que ver muito com o seu marido, sabe? Evita falar pra família, evita falar pra muitas pessoas, porque se não der certo, você tem uma série de pessoas pra falar, não deu certo, não deu certo. Aí você tem que falar, você fica sendo machucada várias vezes. Então, assim, evita, faz a Kylie Jenner, entendeu? A Kylie Jenner não escondeu a gravidez até os 9 meses. Sim, faz a Rihanna. Não conta pra ninguém, faz a Rihanna e aparece com barrigão. Que eu acho que é isso, né? E aí eu foquei muito na minha carreira e eu acho que... Porque Deus tem um momento certo para todas as coisas. Então, eu acho que naquele momento não era para eu ser mãe, né? Então, eu falei, cara, é o momento de eu focar na minha carreira mesmo. Então, viajei muito, fiz semana de moda, fiz semana de moda para Paris, Milão. Falei, cara, nunca imaginei fazer isso na minha vida. Chegava lá, eu ficava rindo das roupas. Falei, meu Deus, quem usa isso? Não, desfilar não. Você foi criar conteúdo? Fui criar conteúdo, fui como blogueira mesmo, de conteúdo. Chegava lá, filmava os desfiles. Pra mim, aquilo era uma coisa incrível. Tipo, nunca imaginei, sabe? O último desfile que eu fiz em Milão antes da pandemia, eu sentei na cadeira VIP só com blogueiras de todos os países, assim, muito famosas. Eu ficava assim, gente, eu nem sou de moda, né? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo aqui? Mas amei. Mas amei, né? E assim, era legal porque eu fazia o conteúdo do meu jeito, né? Eu ia mostrando a roupa, falei, gente, quem usa isso? Tipo assim, mas é bonito. Não, pelo menos você já tá vendo que tem uma tendência de neon aqui. Cara, falei do neon, no ano seguinte tava, tipo, o Brasil inteiro usando neon. Sabe, você viver a moda é muito louco, né? Antes, né? Antes, você vê o que vai ser tendência, tu vê umas coisas nada a ver que tu fala assim, quem usa isso? Tu vê ano que vem, no outro ano, o ano seguinte tá todo mundo usando. Cropped neon, short neon. Todo mundo usando umas coisas sem pé, sem cabeça, né? Mas, enfim. Algumas coisas, óbvio, que ninguém usa, né, gente? Que fica lá só pro desfile. Só pro desfile, que, na verdade, é exatamente isso. É lançar a tendência. Então, é o ápice, né? É o extremo da tendência. E aquilo vai ser trabalhado. Eu lembro muito da fala da Meryl Streep no Diabo Veste Prada. Eu vi esse filme, mas não lembro a fala. Qual a fala? Que elas estão na sala, assim, daí... elas estão falando do cinto, alguma coisa assim. Daí a menina dá uma risadinha, tipo... A Anne Hathaway, que ela não manja nada no filme, né? Daí ela faz um... Aí todo mundo na sala olha pra ela, daí a mulher dá um esculacho nela, falando: você acha que as pessoas nessa sala estão falando de bobagem, falando de futilidade? Então eu vou te falar. Aí ela
dar uma aula pra menina, assim. Tipo, você acha que você foi na loja e escolheu essa blusa? Você se acha Eu muito lembro dessa descolada, mas essa blusa é um azul, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, do tecido tal e tal, 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 que no ano de blá, blá, blá pra trás. E ela começa a falar a história de como aquela blusa, sabe? Todas as referências pra ela estar vestindo aquela A blusa. Meryl Streep fala pra Anne Hathaway. É muito Não, e foda. nesse momento É ela ainda muito não foda. tá fashion, né? Ela ainda tá no Não, início, ela né? ainda tá... Não, depois ela vai maravilhosa, né, minha É. filha? Então, eu não cheguei nesse nível ainda. Não adiantou a semana de moda, não, porque eu uso roupa da Shein, né? Mas assim... Não, mas eu... a Shein tem umas peças legais. Não, eu pô. falo zoando, mas a Shein, o que eu gosto da Shein, não é só a questão de ser barato, é a questão de ser modelos diferentes, Sim, sabe? modelos bem diferentes. Então, assim, é isso. Eu vivi coisas incríveis que eu jamais imaginei viver. Foquei no meu trabalho. Quando foi em 2018, eu falei assim... Diego, esse ano eu tava com, tipo assim... O planejamento do ano de 2018 era incrível. Cara, eu fui na casa do Antônio Bandeiras, você não tá entendendo. Fiz uma campanha do Antônio Bandeiras, fui na casa dele. Como é que Na era Espanha. a casa dele? A casa dele, pô, nem sei o que é aquela casa, gente. Tipo, eu nem moraria naquela casa. Eu teria medo de andar no corredor à noite, porque era muito grande. Imagina, deu uma Parecendo festa. um palácio, assim. Um palácio. Tem que ter ramal, né? Pra falar... Não, surreal. A gente entrou na casa, e é uma das casas dele, né? Porque, tipo assim, tem Claro. 80 mil casas. Era uma festa? Era Ou uma festa de lançamento não, de 10 anos, comemoração de 10 anos da marca Antônio Bandeiras Fragrâncias, né? Sei. E aí foram 3 influenciadores do Brasil, que foi eu, Bruno Gagliasso e a Giovanna Eubank. Caraca. E outros influenciadores de outros países, né? Aí você imagina. Cara, o ano foi incrível. Fui final da Champions League, fui por um Isso monte de você negócio. tava agenciado ou você foi por conta? Eu já não estava agenciada. Não tava? Eu fui agenciada, eu tive uma agência que trabalhou comigo até 2017, Renato? 2017. Uhum. Que foi só tragédia. Você que se negociava, então, você e o Diego. Diego. O Diego. Diego. Porque, assim, chegou um momento que as marcas vinham até a mim e, assim, acabava que não valia a pena essa agência. Porque a agência, ela quer visar muito o dela, não quer visar o que você precisa, né? O que você... Algumas agências, né? Óbvio. Então, assim, não estava funcionando ali. E aí, a gente deixou Ficou só ele independente. cuidando mesmo. Ficou independente, é. Então, assim, eu tava acho que planejando... você é assim pra sempre. Sério? Eu não consigo trabalhar com outra pessoa. Já tentei de todos os tipos, de todos... Não dá. Não dá. É Sempre a pessoa complicado. tem alguma atitude que eu não gosto, trabalha de algum jeito que eu não acredito. Não dá. Não consigo. Eu acho que é muito... Depende da pessoa que você trabalha. Por exemplo, o Renato tá comigo há 9 anos. Ele tem agência também, mas a nossa relação é muito transparente, sabe? Tipo Sim. assim, de tudo. Ele entende os meus projetos, ele sabe o que eu gosto, o que eu não gosto. O projeto do VacaCast é dele, da agência que dele, massa. sabe? Então, assim, ele chegou, ele tem projetos incríveis e ele sabe o que eu gosto de fazer, ele sabe o que funciona, ele acredita muito em mim. Ele já Quando sabe ele falou- o que você vai aceitar, o que você vai recusar. Sim, e não como pensa precificar. Exatamente, não pensa só no dinheiro também, porque eu acho que isso é muito importante. Ele visa, tipo, tem coisas que ele faz por mim que ele não tá ganhando nada, e eu acho isso bacana. Eu acho que vai muito, né, da pessoa e de que tá do seu lado. Sim, minha Mas agência, pra mim, minha agência eu tô há anos também, e a agência certa pra mim. É o jeito que eu gosto de trabalhar. E eles, a gente tem uma ótima relação, sabe? Tô lá, dou a vida, eles também dão a vida, e a gente Então. tem uma boa comunicação. é mara, assim, quando você se encontra, né? Mas pra mim funcionou muito bem. Tipo, o Renato tem a agência dele, mas ele trabalha trazendo projetos e, né, captando algumas coisas que a gente faz, alguns projetos. Mas o Diego gerencia tudo, né? As marcas vêm, o Diego negocia tudo e funcionou muito bem Mas assim. voltando ao Antônio Bandeiras... Voltando ao Antônio Bandeiras. Aí Você o conheceu assim, ó? conheci, menina. Tu Meu acredita? Deus. Eu tenho um bordão que é cheguei. Tu acredita que ele fez? Ele fez? O Antônio Maravilhoso. Bandeiras? Não, eu falei, vou botar ele pra fazer cheguei. Mas será que ele vai brigar comigo pensando? Mas ele era um fofo. Primeiro que ele é muito cheiroso, né? Falei, meu Deus, meu crush. Falei, Diego, me perdoe. Meu crush mais velho. Que homem gato, bonito, maravilhoso. Eu falei, e ele muito simpático, né? E eu tinha 10 minutos pra entrevistar ele. E aí a mulher falou assim, quando passou os 10 minutos, ela falou assim, ó, já fez assim, né? Tipo, acabou, encerrou o Sim. horário. Aí ele só fez assim. Só um minutinho, tipo, em espanhol, que eu não lembro como é que é, só um minutinho em espanhol. Aí, Só um minutinho. só um minutito. Aí, tipo assim, eu ainda fiquei conversando com ele e tudo. Tava a Copa na Copa do Mundo na época, ele falou que tava torcendo pro Brasil. Claro que não, deve ter falado isso pra todos os influenciadores, tô torcendo pra... Pro seu país. Pro seu país, mas enfim. Ele foi um fofo e fez o meu bordão, você acredita? Ele falou, cheguei. Fez. Aí eu tenho Caraca. gravado lá. Mas não era isso que eu tava falando. Tava falando que esse ano foi um ano incrível, que eu fiz projetos incríveis. 2018. 2018. E aí foi o ano que eu falei, Diego, eu tô com muitos projetos até o final do ano, eu vou trabalhar muito esse ano e no final do ano eu vou tentar a fertilização de novo. Aí ele, tem certeza? Porque ele tava imaginando assim, cara, ela tá tão bem. Vai fazer tratamento de novo, vai ficar aquela bad de novo, né?
Falei, não, tô certa, eu vou fazer. E eu fui muito decidida, assim, eu acho que não é só... Preparada. Preparada. E eu acho que não é só essa questão de estar preparada. É a questão da vontade de Deus, não tem jeito. E aí fui, trabalhei. E quando foi dezembro, eu falei, vamos? Aí ele, sério, assim, do nada? Vamos. Aí veio o Lucas, engravidei do Lucas. E o Lucas tem 2 aninhos? 2, vai fazer 3 agora em agosto. Vai fazer 3. Uma pirraça, Leonino, menina, ele? só Jesus. Virginiano. Virginiano, então mais Olha, pro final de agosto. Mas é 27.